Olá, pessoal, boa tarde a todos. Começando hoje a live da Class 9, que fala sobre os possessivos, né? Possessive pronouns and possessive adjectives. Aqueles que vocês devem ter ouvido falar do my, mine, your, yours. O professor Armando hoje vai tomar conta dessa classe, né, professor Armando? That's right. É isso aí. Vamos dar um alô pro pessoal How are aí. you guys? How are you doing, guys? Good to have you here. Bom tê-los aqui. O pessoal só te vê nos vídeos, hoje vai te ver na live, tá? É isso. O professor Vini está no background aí, nos apoiando no YouTube, para quem tiver perguntas. Anotem, tá, pessoal? Anotem perguntas. Nenhuma pergunta é burra ou imbecil. Pessoas ficam com medo. Ah, essa pergunta aí é idiota. Não, não existe pergunta idiota. Essa pergunta pode ser uma pergunta que pode ajudar todos os outros alunos, então pergunte mesmo, digite lá e o professor Vini vai passar para a gente ou alguém da equipe para tirar suas dúvidas, tá bom? Então, professor Armando, have a great class. Tenha uma ótima aula. Thank you. Okay? Thank you very much. Thank you very much. See you later. Bye-bye. Ok, bye, bye. Bem, então é isso daí. Hoje sou eu que vou dar essa aula. Espero que eu consiga estar à altura do professor Paulo, se bem que o nosso ponto gramatical de hoje, que é a Class 9, não é? Então nós vamos fazer o main question da Class 9. É um ponto gramatical relativamente simples. É algo que é uma informação nova, digamos assim, que nós não temos na nossa língua portuguesa, mas ainda assim é algo bem simples. Então eu vou iniciar aqui fazendo o share screen, fazendo a nossa divisão de tela. E aqui nós temos, então, a página do livro, né? Para vocês que estão acompanhando por aquele PDF que tem lá no início, a página 77, não é? E para quem baixou, né, também o PDF da unidade, está aí, página 77. Então, vamos iniciar. Class 9, main question. Então, qual é a nossa main question? A nossa pergunta principal dessa class is: Are they your parents? Vamos lá, galera, repete aí comigo para a gente treinar a pronúncia. Are they your parents? Então, são eles os seus pais, não é? Parents são os pais. Lembra que tem aqueles falsos cognatos, né? Parece, mas não é? Então, parentes são relatives e pais são parents, não é? Então, qual é o foco dessa pergunta aqui? É o your, né? Então, a gente vai estar trabalhando com os possessives, né? Com os possessivos, que são ali naquela colunazinha do meio, os possessive adjectives, e na coluna à direita, né? A terceira coluna, possessive pronouns, ok? Então, vou dar uma lida neles todos para a gente ver aqui a pronúncia, e aí eu vou falar um pouquinho deles, tá certo? So pay attention, please, guys. E eu vou ler na linha, tá? Vou ler a linha. So, I, my, mine, que é meu, minha, meus, minhas. You, your, yours. Seu, sua, teu, tua. He, his, que é dele. She, her, hers, que é dela. It, its, que é o disto dele, dela, né? Para tudo que não é gente, não é isso? Essa a gente já sabe, né? O he e o she e toda a coluna é para pessoas. E o it e toda a sua coluna é para tudo aquilo que não é gente. Depois nós temos o we, our and ours, que é o nosso, nossa, nossos, nossas. Depois nós temos mais uma vez o you, your, yours, que são os seus, suas, não é? Teus, tuas, não é? Que o you é aquele que vale tanto para o singular quanto vale para o plural, né? E depois nós temos o they, their, theirs, que é o deles, delas. E aí esse é o plural de he, é o plural de she e é o plural de it. E obviamente para toda a coluna, né? Ok. Então o que o livro diz ali, ó? O possessivo funciona da mesma forma como em português, porém com as seguintes peculiaridades. Vamos então, antes da gente ler quais são essas peculiaridades que o livro nos traz, falar um pouquinho dessas colunas, né? Vamos
vamos falar aqui do I, my e mine. Não é? Eu costumo brincar no português que mim. Não, na verdade não seria isso, né? Eu ia falar que mim não faz nada, não é? Mas aqui a gente está falando de possessivo, não está falando daquele outro, não é? Que a gente já viu lá atrás. Mas qual é a diferença no inglês entre my e mine, se você for traduzir para o português? Na verdade, não há diferença nenhuma. Os dois vão ser traduzidos com a mesma, vão ter a mesma tradução. A diferença aqui é a utilização, é o posicionamento dele na frase. A forma como você vai posicioná-lo na frase que vai indicar se você vai utilizar um ou outro. Então, vamos ler aqui o que o livro traz para a gente. Possessive adjectives são sempre acompanhados de um substantivo. Vamos ver o exemplo que clareia. My car, meu carro. Então, aí está a palavra carro, que é um substantivo, né? Representa algo ou alguém, né? Então, car, então, e o my na frente. Então, os possessive adjectives são sempre acompanhados de um substantivo. O outro exemplo ali, your house, ou seja, sua casa, né? Mais uma vez, o possessivo e um substantivo. Ou então, it's food, a comida dele, né? Pode ser a comida de um gatinho ou de um cachorro, por exemplo, né? It's food, né? Então, a comida dele, ok? E os possessive pronouns são geralmente usados no final de uma frase e não acompanham o substantivo. Peraí, como é que é? São utilizados no final de uma frase e não acompanham os substantivos. Tá. Eles também podem ser usados isoladamente, sozinhos, né, para dar uma resposta, ou quando o substantivo é ocultado de uma frase, uma vez que se sabe o que está se falando, né, o que se está falando, né? Então vamos ver como é que o livro traz esse exemplo aqui, olha. The coat is mine, né? O casaco é meu. Então aqui a gente tem o que, olha, quando não está acompanhado de um substantivo. Tem um substantivo depois do possessivo? Não. Então a gente usa essa coluna aqui, né? The coat is mine. Mas, Armando, tem um substantivo ali, o casaco, só que ele está antes. Sim, exatamente, né? Então, se nós citarmos um substantivo antes, ele vai ser a coluna que a gente vai utilizar é a coluna do possessive pronouns, ok? Então, vamos lá de novo. The coat is mine. Tradução, o casaco é meu, né? Alguém pergunta, você vai na casa de um amigo e aí você deixa o seu casaco ali em cima da mesa, na hora de ir embora, ele está começando a dar os casacos para as pessoas, ele pergunta, whose coat is this? De quem é esse casaco, né? Whose coat is this? Aí você responde, oh, the coat is mine, né? Ou então, você poderia, eu poderia estar acompanhado de alguém, né, de um amigo, e eu falar, hey, it's yours, né? Tipo assim, olha lá, é seu, né? Tipo, o casaco é seu, olha lá, aquele lá é o seu, não é o seu, né? It's yours, né? Então, pois já se sabe do que estamos falando, certo? Então, eu vou falar the coat is mine, ou então eu vou falar the coat is yours, correto? Deixa eu ver aqui se eu... E aí nós temos mais um pedacinho aqui, olha, important. E eu vou ver se eu consigo abrir aqui uma tela para a gente escrever nela, tá bom? Important. A tradução do possessive adjectives e do possessive pronouns é praticamente a mesma. Entretanto, eles têm usos distintos conforme fora exposto nos exemplos anteriores. Então, foi exatamente aquilo que eu falei para vocês, não é? A tradução dessas duas colunas, tanto a coluna do meio quanto a última coluna, para nós brasileiros que falamos português, a tradução é basicamente a mesma, mas o inglês faz essa distinção, essa abertura. Às vezes, eu dou uma dicasinha
se é para a gente brincar um pouquinho, é quase como se o objeto do qual a gente estivesse falando estivesse aqui entre essas duas colunas, tá? Então, vamos usar a primeira linha só como exemplo. Então, ó, se o objeto está aqui exatamente em cima dessa linha, vamos imaginar que tem um livro aqui em cima dessa linha, né? Então, esse livro estaria depois do my, ou então ele estaria antes do mine, correto? Então, eu falaria, this is my book. Ou então, this book is mine. E assim vai estar valendo para todas as colunas, certo? Mas, Armando, eu vou traduzir para o português basicamente a mesma coisa. Esse livro é meu e esse é meu livro. No português não muda. Pois é. No português a gente só tem um possessivo, correto? No inglês nós temos dois possessivos. Deixa eu ver se eu consigo, então, abrir aqui a nossa tela. Nesse ponto, o professor Paulo está mais acostumado do que eu abrir essas telas aqui de anotação, né? É mesmo, gente. Olha só, ele sabe abrir, eu não sei, tá vendo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de compartilhar aqui e vou começar a compartilhar de novo para eu poder abrir uma outra aba em branco aqui para nós. Um minutinho só, por favor. This is my book. This book is mine. This is your book. This book is yours. This is his book. This book is his. This is her book. This book is hers. This is it. Aí não é o livro do cachorro, já fica mais difícil, né? Então vamos brigar. A bolinha do cachorro. This is its ball. This ball is it. Agora vamos voltar para o livro. This is our book. This book is ours. This is your book. This book is yours. Não é? Inclusive, gente, vou agora parar aqui para fazer o novo compartilhamento. Inclusive, algo muito importante e muito bom para a gente comentar aqui é o seguinte, o S que nós temos ali, ele não é um S de plural, né? Olha aqui, ó, esse Szinho que tem do hers, do its, do ours, do yours, theirs, ele não é um S de plural. A gente lembra lá atrás, quando eu falei, né, o professor Paulo, o professor Vinícius, da terceira pessoa do singular, né? He eats, she drinks, né? Então, que esse S é um S de singular. Então, a gente tem que lembrar que no inglês, muitas vezes, a letra S, como no português, na esmagadora maioria das vezes, o S não significa apenas plural, tá bom? Então, nesse caso aqui, o S ele é apenas um complemento para fazer essa terceira coluna, tá bom? Eu vou até fazer uma brincadeira aqui. Deixa eu ver. Vamos ver se eu consigo. Vamos vou digitar direto aqui, não é? Então, vamos lá. A gente tem aqui uma bola. Então, ball, né? Bola. Agora eu quero falar que essa é a minha bola. Ou eu posso falar no português, essa bola é minha, ok? Então vamos lá no inglês. This is my ball. Ou então, deixa eu ficar no mesmo lugar ali, né? This ball is mine. Ok? Se a gente passar para outra coluna ali, se a gente passar para outra coluna. Aqui, ó.
Fizemos aqui my e mine. Agora vamos fazer do you. Your, yours. Vamos lá. This is. Olha, essa é a sua bola. Essa bola é sua. So this is your ball. This ball is yours. Deixa eu ver se eu consigo bater uma coisa aqui. Peraí. Eu acho que eu vou conseguir. Vai ficar legal se eu botar esse quadrinho aqui e vocês conseguirem visualizá-lo. Ah, tá. Entendi. Espera aí. Ctrl V. Ficou grandão. Um minutinho. Eu sei que agora ficou meio engraçado, né? Mas vocês vão entender já já. Aqui que a loucura do professor Armando. E vai dar certo. Vai dar certo. A loucura do professor Armando. Para a gente poder visualizar direitinho as colunas. Ok, agora sim. Olha lá. Agora, que legal. Ok. Então, vamos lá. Então, olha lá. Ball, né? Vamos refazer então aqui, olha. Vamos fazer um negócio aqui, ó. Vamos colocar uma bola aqui, ó. Vamos imaginar que isso daqui é uma bola de futebol, sei lá, uma bolinha de futebol aqui, tá vendo? Ó. Então, aqui que eu brinquei com vocês, ó. Ó. This is my ball. This ball is mine. Então, vamos refazer a frase, então? Vamos refazer aqui, ó. This is my ball. This ball is mine. Chegar para cá pro ladinho. Chega pro ladinho, professor Armando. Ó. Olha lá. This is my ball. This ball is mine. Então, estão observando, ó. Se eu trouxer para cá, ó. This is my ball, this ball is mine. Tá vendo? Olha lá a outra. This is your ball, this ball is yours. Vamos fazer a outra agora. This is his ball. This ball is his. This is her ball. This ball is hers. Agora funcionou com a bolinha do cachorro, né? This is its ball. This ball is its. Ô, professor Armando, olha só, mas aqui, até agora, o your não tinha S aqui na coluna do Possessive Adjectives, e ganhou S. Aí o his tem o S e continuou um S. É isso mesmo. O her não tinha S e ganhou um S. Isso. O its tinha S e então continuou o S. É isso mesmo, gente. Vocês têm que observar, né? O que vale é que tirando mine, né? O my vira mine, tirando mine, essa coluna inteira do possessive, do pronouns, ela ganha o S, né? E na coluna do adjectives, alguns já têm S. Pô, Armando, isso vem para complicar a nossa cabeça, né? Mais coisa para a gente decorar. Pois é, gente, vou fazer o quê, né? A gente sempre lembra que, se nós compararmos o inglês ao português, ele é uma língua estruturalmente mais simples, né? É muito mais fácil alguém, vamos supor, uma pessoa de qualquer outra nacionalidade, é muito mais fácil para essa pessoa aprender inglês do que essa pessoa aprender português. Mas, ainda assim,
ele tem as suas particularidades, ele tem as suas questões, e é o que a gente está vendo aqui, não é? Então, agora de novo. This ball is... onde que eu estou? Our. This is... Não, this... Ao contrário. This is... Aí, ó. Como é que vocês não me corrigem? Tem que me corrigir. This is our ball. This ball is ours. Desculpe. This is your ball. Esse ficou igual, né? This ball is yours. E finally, this is their ball. This ball is theirs. Agora vamos fazer esse negócio caber aqui, ficar bonitinho aqui. Opa, foi demais, né? Ok, vamos fazer isso caber aqui agora, ficar bonitinho, ó, né? Para a gente lembrar que a gente trabalhou com bola aqui. Ok, good. Então, olha lá. Bola, né? Nós trabalhamos com a palavra ball, só para utilizar como exemplo. Gente, isso daqui vale para tudo, qualquer palavra que vocês quiserem utilizar. Carro, casa, casaco, por aí vai, né? Filho, por exemplo, este é meu filho. Eu vou apresentar, né? Eu vou na casa de vocês e vou apresentar o meu filho para vocês. Eu falo, oh, this is my son. Aí a pessoa fala, mesmo, é verdade? Você já tem um filho dessa idade? Fala, yes, the son is mine. Ficou engraçado falar desse jeito, né? The son is mine. Mas gramaticalmente está correto, né? Você falar, esse filho é meu, né? Algo que fica engraçado você falar até no português. Mas gramaticalmente está correto. Eu só estou citando isso que é para você perceber que você pode usar o possessivo com qualquer coisa. E a regra de um lado e do outro também vale para qualquer coisa, né? É claro, né? Como eu falei, ficou esquisito falar esse filho é meu, né? Tem coisas que vão do tom que você está utilizando, né? Que ficam melhores você falar de uma forma ou de outra, enfim. Mas isso daí é normal também, é uma sensibilidade que a gente tem em qualquer língua. Alright? Então, olha lá, vamos ver a bolinha aqui, ó. Então, this is my ball. This ball is mine. This is your ball. This ball is yours. This is his ball. This ball is his. This is her ball. This ball is hers. This is its ball. This ball is its. This is our ball. This ball is ours. De novo, this is your ball. This ball is yours. And finally, this is their ball. This ball is theirs. Não é? Qual é a observação que a gente pode fazer aqui? A gente poderia falar it's yours. It's his. It's hers. It's its. Ficou até engraçado, mas é it is its, né? It's ours. It's yours. It's there. Quando a gente sabe, né? Eu estou apontando, vamos lá, vamos dizer que tem essa setinha aqui, ó, apontando para a bola. Eu falo, it's yours. Or it's mine. Ok? Não preciso repetir a palavra bola. Fez sentido para vocês? Gente, eu não acredito que hoje, justo para mim, caiu essa gramática tão fácil de dar para vocês, uma gramática que não tem muito o que a gente trazer, o que a gente... Perdão. Que não tem muito o que a gente trazer, não tem muito o que a gente questionar aqui, não é?
É uma gramática bem simples aqui. Agora sim. É uma gramática super simples. Acabou o nosso ponto gramatical. É esse. Eu vou verificar aqui com o professor Vini se tem algum questionamento no YouTube, se alguém está fazendo algum tipo de perguntas. E nós vamos dar por encerrada a nossa aula, né? Deixa eu ver aqui com o professor Vini. Parar aqui, stop. Ok, ele está pedindo 1 minuto. Talvez alguém esteja fazendo alguma pergunta. Ok. Guys, hey, se eu fizer a interrogativa e quiser perguntar se esse aqui é o telefone de vocês, como é que vocês... como que eu estaria perguntando se esse é o seu telefone? Não é? Lembrando que a gente tem aqui o verbo to be. Então, com o verbo to be, a gente faz o que na forma interrogativa? Inverte, não é isso? Aí eu falaria, is this your phone? Or is this yours? Is this phone yours? Vamos olhar ali, aquela estrutura ali que eu fiz para a gente poder... Já que nós estamos aguardando ali para ver se alguém vai trazer alguma pergunta, não é? Então, olha lá, eu vou digitar aqui, ó. Vou digitar aqui. Depois eu diminuo a letra, peraí. Is this your phone? Eu vou diminuir a letra aqui para a gente poder fazer as respostas, né? Hoje, outras formas da gente perguntar também, né? Is this your phone? Or is... Opa! Nenhuma pergunta que o professor Vini está fazendo. Então, eu vou só arrematar isso que eu estou falando aqui para a gente fechar, tá? Is this your phone? Is this phone yours? Eu não botei a barrinha ali, né? Que eu quero botar a barrinha dividindo. Que são diferentes formas de você fazer a mesma pergunta, né? Então, is it yours? Aí eu vou responder. Yes, this phone is mine. Ok, ou então... Cadê ponto? Então... Yes. Oh, droga. Yes, this is my phone. Or, ainda... Vamos lá, quem está acompanhando meu raciocínio aí. Yes, it's mine. Então, 3 formas aqui de você perguntar e você responder. E óbvio, né, se a gente fizer a negativa. Aqui eu acho que também vai rápido, né? No, this phone isn't mine. No, this isn't my phone. Ou então, no, it isn't mine. Então, 3 formas aí que nós encontramos para perguntar e para responder com os possessivos, né? Então, vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Chego aqui e pergunto, hey, is this your phone? Ou então chego e pergunto, hey, is this phone yours? Ou então, se você já sabe do que trata, né? Is it yours? Aí você vai responder para mim, oh, yes, thank you, this is my phone. Or, não, vamos pela ordem aqui.
Or, oh, yes, thank you. This phone is mine. Ou então você vai falar, oh, yes, this is my phone. Thank you. Então você vai falar, yes, it's mine. Thank you. Então você vai falar, no, this phone is not mine. Or, no, this isn't my phone. Então, no, it isn't mine. Ok? All right, guys? Então, acredito que seja isso por hoje nessa nossa aula de gramática. Foi uma aula mais rapidinha, com menos pontos gramaticais, mas é assim mesmo, né? Algumas aulas nossas são um pouco mais compridas, são um pouco mais complexas, trazem um ponto gramatical um pouco mais complexo, e outras trazem um ponto gramatical um pouco mais simples. E, dessa forma... Deixa eu ver aqui, o Vini acabou de me mandar uma pergunta, deixa eu ver. A Ana Paula Santos, grande Ana Paula, no caso da resposta negativa, usamos a negativa em 2 momentos? Ana, se eu entendi o que você está perguntando, não, a gente tem mais de uma forma de falar essa negativa, né? Eu perguntei, por exemplo, aqui, is this your phone? Né? Eu perguntei, is this your phone? Aí você pode me responder, no, this isn't mine. Ou então, no, this isn't my phone. Or, no, it isn't mine. Deixa eu fazer mais uma vez aqui o nosso compartilhamento, Ana, para você ver a resposta aqui. Um minutinho, por favor. Share screen. Né? Então, eu posso fazer qualquer uma dessas perguntas e você pode me responder com qualquer uma dessas respostas, tá certo? Então, digamos assim, eu estou dando possibilidades a você. Armando, mas é muita coisa na minha cabeça, eu confundo. Infelizmente, você vai ver as pessoas falando dessa forma, dessas 3 maneiras, entende? Se você se sentir mais confortável assumindo um tipo de resposta para você, use só, então, esse tipo de resposta, entende? Mas lembre-se que o melhor, obviamente, é que você esteja treinando as 3 formas de você fazer, de você responder algo, ou de você falar algo, não é? Como o livro abordou para nós aqui. Cadê o nosso livro? Como o livro abordou, tá vendo? Então, olha lá. Cadê? O possessivo funciona da mesma forma como o português, porém com as seguintes peculiaridades. São sempre acompanhados de um substantivo, my car, né? São geralmente utilizados para os adjectives. E nos pronouns, eles são sempre utilizados no final de frases, acompanhando o substantivo, né? E a outra característica é que você pode omitir o substantivo, colocar só o it, né? Quando o substantivo é ocultado também de uma frase. Então, aí mais uma vez aqui a observação do livro, a tradução de ambos, né, do possessive adjective e do possessive pronouns, é praticamente a mesma entretanto, eles têm usos distintos conforme nós expusemos aqui, né? Usos distintos, digamos assim, formas distintas de você utilizar, de você expressar a mesma ideia, ok? Eu espero, Ana, que eu tenha conseguido responder aqui a sua pergunta. All right? Ok, guys. So, deixa aqui então, stop sharing. Mais uma vez, thank you very much for... Deixa eu ler de novo a pergunta da Ana. No caso da resposta negativa, usamos a negativa em 2 momentos? Eu não entendi muito bem o que você quis dizer com esses 2 momentos, Ana. Mas uma negativa é uma negativa, né? Você pode usar de mais de uma forma diferente, né? Você pode falar yes, ou no, it's not mine, or yes, it's mine. Então, você pode simplesmente falar, hey, guys, this telephone isn't mine. De quem é? Who's it? Né? Ou eu posso falar, hey, guys, this is not my phone. This is not my phone. Esse não é meu telefone. Whose phone is this? De quem é esse telefone? Não é? Então, ok? All right, guys. So, thank you very much.
It was a pleasure to be here with you. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que eu tenha conseguido passar esse ponto gramatical, que é um ponto gramatical simples, mas tão importante no inglês, que é falar dos possessivos, não é? Então, fiquem alertas, fiquem atentos. Qualquer dúvida que vocês tenham, joguem lá para a gente, né, no nosso WhatsApp, né, na parte de perguntas aí onde tem na plataforma, e a gente estará sempre disposto a responder qualquer dúvida de vocês. All right? So, guys, thank you very much. Have a good one, everybody, and see you one next time. Bye-bye.